A Polícia Federal Brasileira deflagrou ontem uma operação contra uma quadrilha criminosa liderada por chineses. Eles teriam movimentado ilegalmente cerca de 6 bilhões de dólares nos últimos 5 anos, com o destino principal dessas quantias de dinheiro sendo a China. E ainda uma empresa estatal chinesa comprou participações de uma empresa que atua aqui no Brasil e é dona da maior reserva de urânio do país. O que preocupa, além da atuação do regime chinês aqui no nosso país, são os laços dessa empresa estatal chinesa com o Irã. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Pessoal, hoje eu tenho várias informações bem importantes para trazer aqui para vocês, por isso me perdoem se eu olhar mais vezes para a tela do meu computador. Isso é porque eu quero ter certeza de que todos os dados que eu vou trazer aqui para vocês, que eles estão exatos. E claro, antes de seguirmos, se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever. Assim você garante que sempre estará em contato com as nossas notícias e se manterá sempre muito bem informado. A Polícia Federal do Brasil deflagrou ontem uma operação contra uma quadrilha criminosa liderada por chineses. Eles são acusados de várias movimentações financeiras ilegais, como por exemplo evasão de divisas e também lavagem de dinheiro. Segundo esse relatório da Polícia Federal, eles teriam movimentado nos últimos 5 anos cerca de 6 bilhões de dólares, sendo que o principal destino dessas movimentações financeiras era a China. Outra questão também interessante destacada pela Polícia Federal foi o envolvimento de vários grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas e também tráfico de armas. Essa foi uma operação muito grande que envolveu dezenas de pessoas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que atuavam em várias atividades e funções diferentes, como, por exemplo, policiais militares, civis, contadores, bancários. E outro ponto também bem importante é que isso não aconteceu somente aqui no nosso país, mas também em vários outros países, como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e tantos outros. Outro ponto bem importante também que foi destacado pela Polícia Federal é que o principal objetivo dessa quadrilha seria realmente fazer essa movimentação desses grandes fluxos de dinheiro até a China, mas que eles também atenderiam outras pessoas que queriam fazer essas transações financeiras ilegais. Seguindo aqui, uma coisa que veio à tona através de todo esse caso exposto pela Polícia Federal Brasileira é a atuação da China, tanto no tráfico de drogas como também na lavagem de dinheiro, sendo que 2 casos bem similares foram vistos nos Estados Unidos ainda este ano. Segundo o governo americano, várias quadrilhas lideradas por chineses estariam fazendo a lavagem de dinheiro em associação com cartéis do México. Cartéis esses que têm feito um grande fluxo de tráfico de drogas até os Estados Unidos. 2 deles, como por exemplo o cartel Sinaloa e o outro, o Jalisco. Segundo ainda o governo americano, em um desses casos, eles, por exemplo, teriam feito transações financeiras em um valor de 50 milhões de dólares, provenientes, claro, do tráfico de drogas. Agora, para a gente entender melhor qual seria o papel do Partido Comunista Chinês da China em tudo isso, o Epoch Times conversou com Robert Evanellis. Ele foi uma pessoa que estava na equipe de planejamento da primeira administração do Donald Trump e atualmente ele é um pesquisador e professor de assuntos de América Latina no US Army War College do Exército dos Estados Unidos. Ele pontuou 2 coisas nesse primeiro trecho para a gente. Uma delas é a similaridade deste caso que aconteceu aqui no Brasil e do que aconteceu no México este ano, no México e nos Estados Unidos ali, e também a dificuldade dos governos de rastrear essas transações financeiras que acontecem dentro da China. Eu vou trazer um trechinho aqui para vocês, confiram. E, portanto, parece que o que aconteceu no Brasil é semelhante ao que aconteceu no México. E esse é um desafio específico, principalmente porque o acesso técnico que as autoridades locais têm para cooperar com seus colegas chineses e supervisionar contas em bancos chineses, além de outros aspectos do comércio com empresas da RPC, é bastante limitado. Assim, nas sombras, torna-se mais fácil para grupos criminosos se ocultarem. Agora, segundo declarações de promotores envolvidos nesses casos que aconteceram nos Estados Unidos, essas redes bancárias clandestinas chinesas, elas atuariam como corretores, operando contas bancárias dentro e fora da China. E este é outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, para compreendermos melhor como essas transações financeiras acontecem.
Isso porque a Vanelis trouxe um ponto bem interessante para a gente, que foi que uma restrição imposta pelo Partido Comunista Chinês a pessoas que moram dentro da China ou até mesmo que só possuem empresas dentro do país, que seria que eles não podem transferir mais de $50 mil por ano para fora do país. Agora essa restrição tem sido usada por essas gangues criminosas para tentar ajudar nessa lavagem de dinheiro. Eu vou trazer outro trecho do que ele comentou aqui com a gente, confira. No caso do Fly Money no México, o que se viu foi um esquema complexo, no qual representantes de cartéis mexicanos com grande quantidade de dinheiro nos Estados Unidos transferiam esse dinheiro para empresários ricos na China, em termos de propriedade desse dinheiro ainda nos Estados Unidos, sem o governo chinês. Assim, o governo chinês, sem que o dinheiro atravessasse as fronteiras, permitia que as pessoas ricas da China basicamente levassem seu dinheiro para os Estados Unidos. As pessoas ricas da China, em troca do controle de acesso a esses dólares nos Estados Unidos, nas mãos das tríades chinesas, transferiam uma soma equivalente de yuans para contas bancárias ligadas a empresas mexicanas vinculadas ao cartel em Sinaloa, no México, e as empresas mexicanas usavam esses créditos em contas bancárias chinesas para importar mercadorias de forma não transparente, sem pagar os devidos impostos. Portanto, mais uma vez, é muito difícil identificar como a transação, quem possuiu o quê, devido ao acesso limitado ao sistema financeiro chinês por parte das autoridades em lugares como o México ou os Estados Unidos para realmente seguir os padrões de propriedade. A atuação da China na lavagem de dinheiro é algo que tem crescido bastante, tanto que tem chamado a atenção de instituições e governos ao redor do mundo. Por exemplo, recentemente em um relatório, o Brookings Institution trouxe à tona que esses grupos criminosos da China de lavagem de dinheiro eles têm aumentado tanto a sua atuação que eles até mesmo estão substituindo grandes players latinos já estabelecidos no mercado negro e se tornando os principais atores para os cartéis mexicanos. E falando sobre cartéis mexicanos, eu quero trazer aqui um detalhe importante para a gente compreender o papel desses cartéis mexicanos e da China para o envio de fentanil para os Estados Unidos, que é algo que tem aterrorizado o país. Por exemplo, estima-se que hoje cerca de 70 mil americanos morram por ano por conta do fentanil. Bom, a questão é o seguinte, principalmente esses dois grupos, esses dois cartéis mexicanos, que é o Sinaloa e o Jalisco, que estão envolvidos com esses grupos de lavagem de dinheiro chineses, eles são os principais responsáveis não somente pela fabricação do fentanil que é enviado para os Estados Unidos, como também pela prensagem. Isso porque geralmente o fentanil ele é prensado como se fosse um comprimido. Só que é até interessante porque esse comprimido ele é muito parecido com os analgésicos que são utilizados dentro dos Estados Unidos. Agora, outra questão de grande relevância é o papel da China nisso tudo. Isso porque, segundo um relatório recente da Administração de Repressão de Drogas dos Estados Unidos, a China é o principal país que envia para o México não somente os precursores químicos utilizados para a fabricação do fentanil, como eles também chegam a mandar as máquinas que são usadas na prensagem desses comprimidos. E para a gente finalizar esse tópico, outra questão bem relevante que tem surgido à tona nos últimos tempos é que o Partido Comunista Chinês não somente está sendo conivente com tudo isso que está acontecendo, com o envio de todos esses precursores da China para o México, e claro, depois essa droga vai para os Estados Unidos, como eles também têm subsidiado essas empresas que produzem os precursores. Isso foi destacado recentemente em um relatório publicado pelo Comitê Seleto do Partido Comunista Chinês, que atua ali dentro dos Estados Unidos. Eles pontuaram que o regime tem encontrado várias formas de subsidiar essas empresas, como, por exemplo, reduzindo algumas taxas que essas empresas teriam que pagar ao governo. E até interessante a gente destacar aqui, porque no ano passado, em novembro, o governo americano teve um encontro com o governo chinês, onde eles tentaram fazer algum tipo de negociação para que o Partido Comunista Chinês ajudasse a conter esse fluxo de drogas que está indo para os Estados Unidos. No entanto, de acordo com vários relatórios, o Partido Comunista Chinês não fez nada realmente para conter esse fluxo de drogas. Ele somente tentou encobrir melhor as operações, principalmente todo esse subsídio que ele estava dando para as empresas.
Agora, outro ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês e que foi destacado pelo Evan Ellis nessa entrevista que ele deu para o Epoch Times é como vários desses grupos criminosos eles têm aumentado tanto a sua atuação que os países que aumentam os negócios das transações financeiras com a China, eles acabam sendo mais suscetíveis a todas essas atividades ilegais. Então, resumindo, quanto mais um país tem atividades lícitas com o Partido Comunista Chinês, mais eles acabam suscetíveis a essas atividades ilegais que muitas vezes são até patrocinadas pelo Partido Comunista Chinês. Eu vou trazer aqui para vocês um trechinho do que ele disse. O que estamos observando no Brasil em grande escala é consistente com a evolução das conexões do crime organizado chinês que se espalham pela região, especialmente com o crescimento do comércio lícito e das relações comerciais entre a China e a América Latina, além da infraestrutura financeira. Naturalmente, as oportunidades para atividades ilícitas também estão se expandindo. Vemos que a combinação de comércio legítimo, vínculos bancários e contatos entre indivíduos para atividades ilícitas cria uma oportunidade que é muito difícil de ser combatida pelas autoridades. Esses vínculos tendem a ter custos mais baixos, são mais rápidos e mais seguros para as pessoas que estão usando essas redes chinesas, ao contrário das técnicas tradicionais de lavagem de dinheiro. Portanto, esse é um problema crescente com o qual as autoridades no Brasil, assim como no México e em outros lugares, terão de lidar como uma das consequências infelizes dos crescentes laços comerciais e financeiros legítimos entre a China e os países da região, como o Brasil. O Brasil e a China têm se aproximado cada vez mais. Por exemplo, no ano passado, a gente teve um recorde no comércio bilateral entre os dois países, chegando a 157 bilhões de dólares. Outra questão importante também a gente viu na semana passada, quando Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês, veio ao Brasil para o G20, para o encontro do G20. No dia seguinte, ele teve um encontro com o presidente brasileiro, onde 37 acordos foram firmados entre os dois países em 15 setores diferentes. Além disso, no mesmo dia que a gente teve a assinatura desses acordos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que é o BNDES, assinou um acordo com o Banco de Desenvolvimento da China, onde eles vão fazer um empréstimo deste banco num valor de mais ou menos 4 bilhões de reais. O detalhe importante aqui é que este empréstimo ele não foi feito em reais, ele foi feito em moeda local chinesa, que foi a primeira vez que esse tipo de acordo em moeda local chinesa foi firmado aqui dentro do país. Até sobre isso, a Evan Ellis chegou a comentar. Ele não disse especificamente que este acordo firmado entre o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da China teria esse tipo de repercussão, mas ele pontuou que toda essa operação da Taipan, que foi deflagrada agora pela Polícia Federal, que isso seria um lembrete que essa crescente penetração do sistema financeiro chinês, ele gera uma vulnerabilidade cada vez mais significativa para o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Uma estatal chinesa comprou ontem participações de uma empresa que atua aqui no nosso país e é dona de uma das maiores reservas de urânio do Brasil. O nome dessa empresa chinesa é China Non-Ferrous Trade e ela é uma subsidiária da empresa de mineração e metalurgia China Non-Ferrous Metal Mining Group. Eles compraram participações na empresa de mineração Taboca, que atua ali no estado do Amazonas. É interessante trazer aqui que, além de eles possuírem a maior reserva de urânio do nosso país, eles também possuem uma das reservas mais ricas de todo o país. O que chama atenção aqui, além de, claro, uma maior atuação do Partido Comunista Chinês através dessa estatal, são os laços dessa empresa com o Irã. Por exemplo, o estado do Mississippi, nos Estados Unidos, eles já chegaram a colocar essa empresa em uma lista de empresas que têm algum tipo de ligação com os setores nuclear e militar do Irã. Só lembrando que o regime da República Islâmica do Irã é considerado pelo governo americano como um patrocinador estatal do terrorismo. Além do Minnesota, outros 2 estados que colocaram essa empresa em algumas listas especiais foram a Flórida e o Alasca, principalmente por conta dos laços que essa empresa tem com o Irã.
Outra questão também interessante é que, segundo o Wall Street Journal, em uma reportagem publicada por eles, esta empresa, China Non-Ferrous, ela forneceu projetos de engenharia, fornecimento e instalação de equipamentos, construção e serviços de treinamento para uma usina siderúrgica iraniana. E claro, essa empresa também possui outros negócios ali dentro do Irã, o que gera bastante preocupação para o nosso país. Até porque, lembrando bem aqui, que o urânio é um metal muito importante. Claro, ele possui vários usos comerciais, como por exemplo a geração de energia. No entanto, se ele for refinado até um certo ponto, ele pode ser utilizado para a criação de armas nucleares. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de ir embora, lembre-se de deixar aqui o seu comentário. O que vocês acharam dessa maior atuação do Partido Comunista Chinês aqui no nosso país? E lembrem-se também, essa semana ainda eu vou fazer um vídeo só respondendo algumas perguntas de vocês. Por isso, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder neste vídeo. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.